Bom, Pad, vamos falar de games. Games Vamos. Pokémon. Porque essa semana aí teve aí saiu o balanço fiscal da Nintendo e a gente descobriu aí quanto que, né, os novos jogos de Pokémon, tanto o Brilliant Diamond Shining Pearl como o Legends Arceus venderam até o dia 31 de março, se eu não me engano. Isso. Então a gente tem aí o balanço fiscal dando esses números. E também acabou que o Joey da Celebi montou uma listinha com o top de jogos aí de Pokémon que foram vendidos. Quais foram mais vendidos aí ao longo de toda a história de Pokémon até os dias de hoje. Então, vou pedir licença aqui pra você, porque eu vou mudar a nossa tela aqui, ó. A mágica aconteceu. E temos Olhou. aqui a nossa tabelinha na tela, pra quem tá aí assistindo a gente poder acompanhar. É... E aí eu vou dar uma passada rápida aqui. A gente tem aí que Bright Diamond e Shining Pearl já venderam 14 milhões 650 mil unidades, se tornando o jogo mais Remake. vendido, o remake mais vendido de toda a história de Pokémon, e já superando alguns títulos bem marcantes, como o próprio Black 2, White 2, que não são remakes, eles são continuações, são sequências. É, Também aí tá quase batendo o Black and White, tá muito perto, mas o que? Na verdade, Pouco menos de 1 milhão, né? Um pouquinho pouco menos. menos de 1 milhão de unidades, ele bate o Pokémon Black and White, que é um jogo de geração. Isso me surpreendeu bastante. E temos aí que Legends Arceus, né, vendeu até então 12 milhões 640 mil unidades no mundo todo. Né? Lógico que esses números não são exatamente redondos, são estimativas ali, são médias e tal. Então, assim, esses foram os números. E eu tô muito, mas muito surpreso com o remakinho. Pois é, o remakinho veio com força aí nesses primeiros meses de vendas, né? Não todos os remakes se consagrando como o remake mais rentável, mas ele já começa, como a gente comentou, ele já começa a passar ou querer passar os jogos principais da franquia ali, né? Black and White, depois tem o Ruby Safira, Sun e Moon, XY e por aí vai, né? Eu imagino que nos próximos meses isso vai ter vai dar uma grande desacelerada, né? Então ele não vai vender mais 14 milhões, mas muito provavelmente ele deve vender mais 2 ou até mesmo 3 milhões aí, chegando em 17 milhões, quem sabe, Se né? ele chegar em 17, ele vai ficar pau a pau ali com os jogos originais, que são Diamond and Pearl, que já venderam 17 milhões 660 mil unidades até hoje e são, né, tá indo na posição de quarto jogo de Pokémon mais vendido da história. Exato. E é uma coisa que a gente comentou até mesmo no próprio cast da Casa do Café, quando a gente falou sobre os remakinhos, né? O remakinho, ele é bom, porque os jogos originais são muito bons, né? Não é tanto que ele tem ali um remake de 1 para 1, então até mesmo as próprias falhas dos jogos originais ele tem, né? Então ele é um jogo muito forte aí, que vem com muita força nas vendas, tanto do pessoal antigo, do pessoal novo que foi apresentado a essa geração aí, que se por um acaso não jogou na época ali de 2006, né, que é Diamante e Pérola, né, se eu não tiver enganado. 2006, se não me engano também. 2006. Então, tipo, então assim, é um jogo que veio muito, muito, muito forte. E, assim, querendo ou não, por mais que não seja o mesmo jogo, eu imagino que essa tríplice que a gente teve, né, em novembro, os jogos, né, e aí em janeiro soltar mais o Legends Arceus, né, culminou aí para uma grande cultuação, aí, um cultuamento, nem sei se essa palavra existe, mas tudo isso girando em torno de Sinnoh foi muito forte aí, esse trabalho de marketing aí de Pokémon para Sinnoh foi muito forte, né? Lembrando Mas, que eu só queria contar que eu acho que esse ponto, na verdade, ao mesmo tempo que ele é forte, ele também é uma fraqueza, porque eu sinto que se a gente não tivesse ou o BVSP ou o Legends, o jogo que tivesse sido lançado iria vender muito mais. Estaria com números muito maiores atualmente. Porque essa janela de lançamento de um jogo que saiu em novembro de 2021 e outro em janeiro de 2022 foi muito curta. E a gente tá num momento globalmente passando por uma questão financeira, né? A economia tá muito
complicada no mundo todo. E, né, a gente sabe que isso impacta um pouco. Então, eu sinto que se tivesse focado em um lançamento só, ou tivéssemos uma janela um pouco maior de lançamento, era bem capaz de que o jogo que tivesse sido lançado primeiro, né, tivesse números ainda maiores. Porque eles estão bem pau a pau, assim. O jogo que eles estão quase empatados. Porque o que Legends vendeu, ele tá só 2 milhões de unidades a menos do que o BDSP. O que faz sentido porque ele tem 2 meses a menos de venda do que o BDSP. Então, pra mim, eu considero empate técnico. Tanto é que tem o dado de que o Legends Arceus, no tempo de 2 meses, ele é o jogo que vendeu mais rápido. Né? Então ele chegou em 12 milhões muito mais rápido que o BDSP chegou em 12 milhões, proporcionalmente em questão de tempo de lançamento. Né? Então, assim, Legends Arceus ainda tá correndo, e tá correndo muito rápido, né? Então ele ainda não deu essa grande desacelerada, mas assim, Gusta, sobre esse de ser a fraqueza também, porque foi uma janela. Eu entendo, eu concordo que pode ter isso, mas a gente não tem como saber exatamente. Porque a maioria dessa. Porque assim, né? A gente tá passando por uma crise econômica no Brasil há muito tempo. Né? Lá fora a galera não é tanto assim também. Não, mas a gente teve uma crise global aí da assim, pandemia. Né? Tudo bem, que tá sendo sentida até hoje. Tudo bem, mas os impactos que isso causaram na indústria de game, assim, a galera teve muita venda de games no ano passado que estourou a expectativa também de vendas, então é muito difícil prospectar. E assim, eu tava passando dificuldade financeira na época e eu comprei o jogo. Então assim, mesmo que a galera tava passando por uma crise fodida, tava pagando ali em 10 vezes sem juros naquela loja que não tem que ser nomeada porque não merece coisa pra não receber ressarcimento. Olha as farpas. Não, mas é o seguinte, eu acho que tem um pouco disso, porque Pokémon tem essa força muito grande. Eu queria comentar um pouco sobre isso também, porque eu queria destacar que, nessa tabelinha aí, Pokémon Sword and Shield já vendeu 24 milhões 270 mil unidades, sendo o segundo jogo Pokémon mais vendido da história, perdendo apenas para Red, Green e Blue. E assim, a gente tem aqui, tá comentando de jogos, tirando Legends, que no caso foi o BDSP e o Sword and Shield, que foram extremamente criticados. São jogos que assim, vamos limpar o choro, tirando o choro que tem, as críticas de fato que fazem sentido, é algo que é muito complicado, porque assim, as críticas realmente fazem sentido, o jogo tem alguns problemas, né? Como questão de história, como questão de algumas funcionalidades, enfim. E mesmo assim, esses jogos novos, tão criticados, batem recordes de venda. Que mensagem que isso passa sobre isso pra Pokémon Company, pra Game Freak, pra Nintendo, saca? Eu fico um pouco preocupado, eu confesso, tipo, ok, o que isso pode refletir nos próximos lançamentos de jogos Pokémon, sabe? Porque assim, se a gente, o que é preciso ter um jogo de Pokémon pra ele vender de fato? Porque você vê, por exemplo, a história mais aclamada, vamos dizer assim, acho que a melhor história trabalhada num jogo Pokémon, se a gente for pensar em trama, é Black White. Eu acho que isso é indiscutível. O jogo tem uma história mais amarradinha, um pouquinho mais. O jogo é realmente mais focado na história e tal. E a gente vê que Black White amarga aí posições muito abaixo. A sequência, então, Black 2 White 2, nem se fala. É um dos jogos menos vendidos. Ele tá junto ali com Platinum Emerald Crystal e Ultração. Ultração Ultramoon vendeu mais do que Black 2 White 2. Então, assim, se alguém esperava ter uma sequência, tipo um jogo sequencial de Pokémon, talvez as expectativas fiquem abaixo porque os números mostram que não funcionou. Então eu fico pensando, o que é preciso pra fazer vender um jogo Pokémon, sabe? A gente, só lembrando aí o pessoal que por mais que Crystal tenha vendido 6 milhões, isso ainda é muita coisa. É uma venda absurda. Porque, tipo assim, é um jogo que vendeu coisas que AAA de hoje vende, sabe? São 6 milhões de cópias.
né? E aí, então assim, uma coisa que a gente discutiu até mesmo no cast do BDSP, que é a Pokémon Company não vai falir, porque até o jogo menos vendido é muito vendido. Então assim, e aí a gente vai para Sword and Shield, que teve muitas diferenças, apesar de ter tido diferenças em game, né? Ele teve muita diferença também de como a empresa tratou ele, né? Então, assim, BDSP não, Sword and Shield de 2019, né? É isso? 2019, acho que é. 2019. É, Então, 2019. a gente passou 2019, 2020 a gente teve as DLCs, né? Que foi uma coisa bem diferente, né? E eu imagino, tem esses dados, eles estão Eu incorporados aqui, estou me Gusta? perguntando isso, porque eu queria saber se as DLCs estão inclusas nessas unidades vendidas. Não tenho essa informação. Tem que ver se o menino o menino que fez esse levantamento se foi por Uhum. cópias, né? Então, aí, em teoria, a DLC não entraria como cópia vendida. É, aqui tá como Mas, unidades vendidas, então eu também não consideraria as DLCs, né? é, Mas assim. mas então, ele teve um ano em que ele não teve uma defasagem, né? Não teve uma outra versão chegando, foi um complemento daquelas versões. E aí em 2021 e continua em 2022 sendo o jogo principal para quem joga competitivo, né? Então ele é o jogo para quem quer continuar nessa fase do competitivo, mesmo chegando BDSP, mesmo chegando Legends, o Sword and Shield continua sendo o jogo atual, Ele né? é o jogo ativo, né? É o jogo ativo do momento. Né? Então, a Pokémon Company está trabalhando nesse jogo já há pelo menos 3 anos. Pelo menos aí em relação. Então, a gente teve, por exemplo, o Sun e Moon, que saiu logo depois de XY, assim, com um gap muito pequeno de 2 anos, e aí logo depois já teve Ultra Sun e Ultra Moon. Né? Então, talvez, eu espero que a Pokémon Company esteja entendendo isso, como, olha, faz mais sentido a gente fazer essa manutenção do jogo por mais tempo, e isso também entra nessa possibilidade de trabalhar jogos diferentes no decorrer dos anos, né? Então, por exemplo, o Legends Arceus pode vir a ser um selo, né? O selo Uhum. Legends de Pokémon. Aí tem os remakes também, que vem. Enfim, Pokémon tá sempre trazendo os remakes dos jogos de alguma maneira. E aí ele tem esse foco principal no jogo principal, o jogo ativo, como o Gusta colocou, né? Então, assim, foi uma mudança de administração que pode ter muito bem impactado, mesmo com todas as críticas que recebeu de Dexit, né, de gráficos, de qualquer outra coisa que ele recebeu no passado. É aquilo, o Pokémon tem um apelo emocional muito Comercial. forte. E comercial muito forte. Comercial, com certeza, mas assim, eu acho que ele bate muito no emocional, porque aquilo, não falo só por mim, e acho que nem só pelo Pet, mas as pessoas se negócio quando lançam um jogo de Pokémon, tipo, que é muito forte, de querer ter o jogo, de querer jogar, e não importa se o jogo cara, se o jogo é ruim no sentido, tipo assim, né, pro galera exigente com gráfico, se ele tem problemas técnicos, se é uma mistura Pokémon, se tem Pokémons novos, eu acho que a galera já compra muito. E é uma coisa que se você olhar aqui os tops, os mais vendidos, são, assim, a primeira geração vai ser a primeira geração, acho que muito difícil bater isso, apesar de que Sword and Shield chegou a ameaçar, mas a gente tem aqui decks que funcionaram muito bem, que foram novos pokémons que vieram e ganharam muito apelo das pessoas, né? Que é o caso da primeira geração. A Dex de Galar, ela é uma Dex muito popular, os pokémons conquistaram bastante os fãs, eu sinto muito isso com a galera. Gold Silver, nem vou falar também, é um negócio que pega muito. E Diamond and Pearl também. E aí, por exemplo, Black White, que é o jogo principal menos vendido da franquia, sempre teve uma reclamação muito grande, que é muito 880. Ou você ama aqueles bichos ou você os odeia. Sempre muita essa disparidade na Dex de Unova. Então eu fico pensando, será que também isso ajuda, né, a vender bastante o jogo, a Dex, os Pokémon? E no fundo as pessoas só querem. Não estão ligando muito pra história, não estão ligando muito pra competitivo no fundo, não estão ligando muito pra parte técnica. Eu só quero andar pelo meu mapinha e capturar os bichinhos bonitinhos. Será que no fundo, a maioria das pessoas tá em busca mesmo disso e é isso que faz os jogos de Pokémon venderem cada vez mais?
Eu acho que sim, porque ainda a nostalgia bate forte, né? Por mais que os velhos de guerra fala que não vai jogar mais, né? Isso parece ser uma parcela muito pequena do pessoal que realmente para de jogar e não quer. Porque, mano, é igual a gente no dia que saiu o trailer do Scarlet Violet. A gente tava tipo, ai, Pokémon, ai, não tô tão animado com Pokémon. Aí saiu o trailer, a gente pirou, a gente ficou igual uns idiota lá, tipo, meu Deus, vai ser o melhor Pokémon do Espregatita é mundo, meu senhor, nada me Esprigatito, faltará. Fuecoco, e não sei o que. Então, tipo, a galera que realmente bate o pé e fala, não volto mais pra Pokémon, assim, não parece ser tão de palavra. E enquanto isso, Pokémon vai pegando cada vez mais um público jovem, né? Porque tá se renovando, tá encontrando, apesar da galera reclamar de coisas como, por exemplo, a saga Sun e Moon no anime, que foi uma saga voltada para pegar um novo público, com uma nova pegada, né? Uma coisa diferente. Isso parece que está funcionando, sabe? O público tem se renovado cada vez mais, tem crescido, tanto é que o ano fiscal da Pokémon Company é a maior franquia do mundo em vendas de colecionáveis, de TCG, de bonequinho, de não sei o que. Chupa Marvel! Chupa, assim, Marvel, Star Wars, Disney, tudo junto, não paga o café do Massuda, tá ligado? Um cafezinho pra ele. Então, assim, Pokémon tem uma parte do marketing muito forte e tá dando certo, sabe? Não importa o que eles estão fazendo, tá dando certo e a gente tá vendo aí nas vendas ó, se a gente vamos pegar lá, os últimos jogos que foram lançados. Sword and Shield com 24 milhões. O Brilliant Diamond com mais 14 dá 38. Né? Mais os 12 do Arceus são 50 milhões só em jogo, que não é a principal fonte de renda da Pokémon Company. São só os jogos. A gente ainda tem merchandising, tem colecionável, tem o TCG aí que fechou no último ano regaçando de venda. Né? Então, assim, os caras estão fazendo a coisa certa. Eles estão se renovando no que eles precisam se renovar. Querendo ou não, a gente fala, ai, por que Pokémon não me entrega o jogo de mundo aberto? Eles estão fazendo o que é necessário para continuar renovando esse público. E tá dando certo. Ponto final, tá ligado? Acabou. Vamos ver aí o que vai acontecer, o que Scarlet Violet vai entregar e o que vem aí no futuro dos jogos Pokémon. E aquilo, este vídeo está sendo gravado em live, mas você que está assistindo no YouTube, deixa aqui nos comentários a opinião de vocês, né, sobre o que vocês acham dessa história, o que é preciso de fato para vender o jogo Pokémon, se vocês se surpreenderam com esses números aí dos jogos que foram vendidos, porque nesse momento, agora que a gente tá aqui na live, a gente vai conversar com o chat e ver a opinião da galera que tá aqui junto com a gente ao vivo, beleza? Então, até o próximo vídeo, galera.